Olá, tudo bem? Eu acabei de terminar o estudo bíblico agora. Nem sei que horas são agora, mas vai ser 11h30 da noite. E eu tive o privilégio de estudar a Bíblia com duas pessoas muito especiais. E o assunto que estudei com eles eu gostaria de apresentar para você de forma bem resumida. Nós estamos conversando hoje sobre o sábado no Velho e no Novo Testamento. Você sabe que as pessoas elas têm um monte de informações que não são verdadeiras com relação à guarda do sábado. Muitos dizem, olha, o sábado foi feito para os judeus, olha, o sábado é plano somente para os israelitas. O que será que a Bíblia realmente fala sobre isso? Eu vou fazer a minha leitura aqui na minha Bíblia e vou pedir para que você abra a sua Bíblia aí e confira para ver se está ok, tá bom? Ó, o primeiro texto que eu quero ler está em Gênesis capítulo 2, os versículos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E Deus, havendo determinado o dia sétimo, havendo terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que como Criador tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É interessante esses versos aqui. Está no finalzinho do capítulo 1, início do capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 1, Deus cria o mundo e todas as coisas que nele há. E agora, no início do sétimo dia, Deus cria o sábado. Sábado em hebraico, Shabá, significa literalmente descanso. Assim que Deus termina de criar o mundo, o homem, mais precisamente no sexto dia literal da criação, no sétimo dia ele cria o descanso, um presente para o homem. Esse presente, Deus nesse presente descansou, abençoou e santificou. O que isso significa? Que o plano de Deus com relação ao sábado é que o sábado fosse uma bênção santificada para abençoar a vida do homem, entende? Então o sábado é um privilégio. Está lá nos 10 mandamentos de Deus, foi escrito pelo dedo do próprio Deus, e o sábado é sim um memorial de que Deus é o Criador de todas as coisas. Se você crê que você é obra de um Deus Criador, se você ao olhar a natureza e tudo que está ao seu redor reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, sim, você deveria ser um observador do sábado. Então eles dizem assim, mas o sábado foi dado para os judeus. Queridos, o sábado foi dado aqui para Adão e Eva. Adão e Eva eram judeus? Claro que não. Eles eram humanos. Eles são os pais de toda a humanidade. E aí é interessante que a gente vê logo na sequência, lá em Êxodo capítulo 16, a situação ali com relação ao maná. O povo no deserto, o povo com fome, e o povo recebe de Deus um milagre. Deus faz cair do céu pãezinhos que lembravam escamas, pães de mel, sabor de mel, e esses pãezinhos vieram para saciar a fome do povo. Só que algumas orientações eram precisas. Eles tinham 6 dias para colher, e em cada dia eles deviam colher só a quantidade suficiente para que a família deles comessem. Agora, no dia de sábado, eles deveriam colher dose dupla, porque no sábado não caía maná do céu. Se eles colhessem a mais nos outros dias, bichava e estragava. Agora, como eles colhiam dobrado na sexta-feira, para o sábado não bichava e não estragava. É o poder de Deus. É a manifestação da presença de Deus. Quando Deus quer que você faça algo, Ele cria as condições ideais para que você possa fazer algo que Ele está pedindo. Lá em Êxodo capítulo 16, eu vou ler com vocês o verso 27 em diante. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Interessante, né? Deus questiona Moisés, Deus questiona o povo dele. Até quando eles ficariam na dúvida se guardariam os mandamentos de Deus, se eles guardariam as leis de Deus? Queridos, o sábado faz parte da lei de Deus. O sábado é um dos 10 mandamentos. E cada um dos 10 mandamentos Deus fez para que você fosse protegido, para que você ficasse guardado. Quando ele diz para você, se não mate ninguém, é para que ninguém queira te matar. Não adultere, é para que ninguém queira adulterar com a sua esposa. Quando ele diz para você assim, olha, não roube, é para que ninguém roube a você também.
E imagina como seria o mundo se todo mundo guardasse os 10 mandamentos. Para você ter uma ideia, o lugar onde todas as pessoas guardarão todos os mandamentos será nos céus. Lá nos céus todo mundo vai guardar todos os mandamentos. Eu vou pular lá para Isaías, para vermos lá em Isaías o que Deus tem a nos ensinar com relação ao sábado. As pessoas às vezes dizem assim, né? Ah tá, mas o sábado é uma coisa para os judeus. Quando alguém se converte, quando alguém se torna cristão, não precisa disso. Até mesmo se alguém se converte ao judaísmo, não precisa disso. O que exatamente diz a palavra de Deus sobre isso? Eu vou ler Isaías 56, me acompanhe aí na sua Bíblia. Se desejar, até dar uma pausada, abre a Bíblia, depois você volta aqui. Isaías 56, o versículo 3 em diante. Na minha Bíblia eu leio assim: Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: O Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: Eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Não importa quem você é. A partir do momento que você se torna um observador da lei do Senhor, dos seus 10 mandamentos, a partir do momento que você se torna um guardador do sábado também, você se torna mais especial do que filhos e filhas. Sabe por quê? Porque tem filhos e filhas que não observam, não obedecem, não guardam o querer de Deus. E quando você, independente de quem você quer que você seja, você se torna um filho de Deus. Os judeus acreditavam que só eles mereciam, que só eles eram bons o suficiente. Deus vem mostrando que não. Quem é bom o suficiente é aquele que está disposto a fazer a minha vontade, diz o Senhor. Jesus disse isso no Novo Testamento também com outras palavras. Eu continuo a leitura, agora no verso 6, falando sobre os estrangeiros. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Inclusive está aqui o verso, fala da casa de oração para todos os povos. Esse verso ele está exaltando a necessidade da obediência à guarda dos mandamentos, inclusive a guarda do sábado. Muito interessante isto. Deus tem planos para a vida de todos os seus filhos. Que planos são esses? Os primeiros deles é que nós, que somos filhos de Deus, possamos viver em obediência aos seus mandamentos. E em Isaías 58, na próxima página aí, tem uma promessa agora para quem já é do povo de Deus, com relação à guarda do sábado. Ele fala assim, olha: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, Deus tem bênção e promessa para quem guarda o sábado, mesmo dos seus filhos, mesmo daqueles que são, eu vou chamar aqui de israelitas ou cristãos. Se você desviar os teus pés de profanar o sábado, e no sábado fizer a vontade de Deus e não a sua, e no sábado você santificar e se deleitar nesse dia como um dia santo e especial, então a Bíblia promete duas bênçãos para você. A primeira, você vai se deleitar, você vai se alegrar no Senhor. Deus promete fazer feliz todos aqueles que são observadores do sábado. E a segunda promessa: te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor te disse. Jacó foi o homem mais rico do mundo, porque ele foi o dono de toda a Mesopotâmia, aquela região do globo terrestre que até hoje todo mundo briga, porque as terras são muito ricas em petróleo, e até hoje tem guerras por causa disso naquela região. Tudo aquilo era de Jacó.
E Deus fala assim, olha, eu vou te sustentar com a herança do teu pai Jacó. Sabe, guardar o sábado é andar na contramão do mundo. Deixa eu te contar um segredo. Por vontade minha, eu jamais guardaria o sábado. Porque humanamente falando, a gente fala assim, puxa, se eu guardar o sábado, eu vou perder oportunidades, eu vou perder empregos, eu vou perder chances. É só desvantagem guardar o sábado. E realmente, na conta matemática humana, é só desvantagem guardar o sábado. E eu não guardaria o sábado se eu pudesse escolher. Mas eu entendo que eu não posso escolher. Se a boca do Senhor o disse, se Deus quer que eu guarde, eu preciso viver em conformidade com aquilo que Deus diz na sua palavra que eu devo fazer. Aí muita gente diz assim, não, pastor, no Novo Testamento, tudo isso caiu por terra. Jesus veio, morreu por nós na cruz, e nós não precisamos mais guardar o sábado, nós estamos liberados disso. Você deve saber, esse texto eu sei de cor. Abre aí a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, os versículos 17, 18 e 19. Lá diz assim, olha. Quando a gente fala que a gente sabe de cor, dá um branco, né? A gente fica assim com friozinho na barriga. E agora eu sei mesmo? Mas é Jesus falando assim, olha, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. Aí você fala, tá vendo? Jesus veio cumprir, não preciso cumprir nada. Ele já cumpriu. Calma. Deixa ele continuar dizendo. E ele diz assim, porque assim... Eu vou ler lá direitinho. Sempre que a gente fala assim, eu sei de cor, aí a gente cria ali uma pressão psicológica sobre nós mesmos, e aí fica pior, né? Aquilo que você sabia de cor, você fica na dúvida da palavra certa. Abre minha Bíblia aqui, Evangelho de Mateus, capítulo, agora 18. Ele diz assim, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que é um i? O que é um tio? O i é a menor letra do alfabeto, o tio é só um acento. Jesus está falando assim, que até que o céu e a terra passem, deixem de existir, nem um i ou um tio passará da lei dele sem que tudo se cumpra. Você percebe? Não tem como você tirar um mandamento inteiro. Não tem como você tirar um i, não tem como você tirar um acento, um tio. Como você vai pegar o mandamento inteiro e vai jogar no lixo? Você tem que ser doido, muito doido. Uma vez eu estudei a Bíblia com um militar e ele disse assim para mim, olha, eu terminei, mostrei os 10 mandamentos para ele e a esposa dele falou assim, olha pastor, ele está gostando dos estudos, mas ele nunca vai tomar a decisão dele, porque ele é um homem muito turrão, muito difícil. E aí eu terminei os estudos, o estudo sobre os mandamentos, e eu perguntei para ele assim, o nome dele era Seu Guilherme, eu falei, Seu Guilherme, o que o senhor achou dos 10 mandamentos? Ele falou, muito interessante, pastor, eu não conhecia. Como um bom católico que eu sou, nunca tinha lido a Bíblia, e eu sabia os mandamentos decorados de uma forma errada, não eram esses. Ele era coronel do exército na cidade de Blumenau, Santa Catarina. E aí eu perguntei assim para ele, o que o senhor acha? O senhor vai guardar esses mandamentos? Aí ele disse assim para mim, pastor, no exército tem um ditado, que é o ditado que eu acho que cabe aqui neste momento. Eu falei, qual o ditado? Ele disse assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E ele disse assim, se é Deus que está mandando, eu tenho juízo. Eu tenho respeito a Deus e eu tenho amor próprio para não decidir viver uma vida ao contrário daquilo que Deus quer para mim. Eu falei, e o que significa, seu Guilherme? Ele falou, a partir de hoje eu sou um guardador desses 10 mandamentos da forma correta. Você percebe? Nós precisamos ter essa mesma sabedoria. E aí Jesus termina aqui no verso 19, aquele pois que violarão destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado o grande no reino dos céus. Sabe por que a Bíblia fala aqui do mínimo? Porque lá no céu não vai ter o mínimo e o grande, no céu não vai ter o bonito e o feio, no céu não vai ter o rico e o pobre, no céu nós seremos todos iguais. Princípio da igualdade, princípio da equidade, lá no céu nós seremos todos iguais e teremos todos a mesma vida, a mesma possibilidade. Por que Jesus fala aqui do mínimo? Porque o mínimo, o menor no reino dos céus, aquele que não guardou os mandamentos da lei de Deus, violou eles, ele não estará nos céus. Ele será lembrado lá, mas não estará lá. Muito forte. Abre teu olho. E aí você fala assim, pastor, mas você não tem outros textos bíblicos no Novo Testamento que mostram que o sábado é importante? Tem sim. Em Lucas 4,16 diz que o costume de Jesus aos sábados era ir à sinagoga.
Então Jesus tinha o costume de guardar o sábado. Lá em Lucas 23, acho que é interessante esse verso também, porque Jesus morre numa sexta-feira e o seu corpo é retirado do madeiro na sexta-feira à tarde, por volta de umas 3 horas. E logo que ele morre, olha o que a Bíblia relata que aconteceu. Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 53. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. As mulheres que andavam com Jesus e andaram com ele a vida e o ministério de Cristo, essas mulheres guardaram todos os sábados na companhia dele, e quando ele morre numa sexta-feira, mesmo sendo o costume que o corpo fosse embalsamado logo após a morte, elas entenderam que era mais importante observar o sábado, descansar no mandamento conforme a orientação de Deus, do que sepultar o corpo do seu Senhor. Você percebe? Sepultar não, embalsamar o corpo do seu Senhor. Você percebe? O sábado continuou sendo amplamente guardado por todos os discípulos de Jesus. Aí você tem lá em Atos 13, 42, Paulo continua guardando o sábado. Atos 17, verso 2, Paulo continua guardando o sábado. Atos 18, verso 4, Paulo continua guardando o sábado. Queridos, o sábado continua sendo observado por todos. Não o sábado, a lei, os 10 mandamentos. Quando você vai em Romanos, capítulo 3, verso 31, Paulo faz uma pergunta, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? E ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. E eu quero terminar lendo com vocês o texto de Hebreus, capítulo 4. O livro de Hebreus foi escrito por Paulo. E lá no capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Verso 5, novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso 6 é bastante importante. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Resta filhos e filhas de Deus sinceros entrarem no descanso do sábado. E por que eles não entram? Por causa da desobediência. Lá no verso 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Deus quer que você descanse. Quando Deus cria o sábado para a humanidade, é um presente, é uma bênção. Deus quer que você descanse. E aí termina no verso 11, falando: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Deus não quer que você continue sendo desobediente. Deus pede para que você se esforce por entrar no descanso de Deus. E aí, o que você vai fazer? Deus abençoe muito a sua vida. E você busque sabedoria e poder do alto para fazer a vontade do teu Deus, não a sua vontade. Não a vontade do seu pastor, não a vontade da sua igreja. Queridos, nosso compromisso está aqui, ó. Nosso compromisso está com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aqui está a verdade, é por aqui que nós devemos andar. Que Deus te abençoe. Posso orar com você? Maravilhoso Deus, eu entrego nas tuas mãos este meu amigo, essa minha amiga, que estudou a palavra comigo nesta ocasião. Derrame uma bênção especial sobre a vida dele e sobre a vida dela. E capacite tanto a ele quanto a mim, Senhor, para que nós possamos viver em conformidade com a guarda dos teus mandamentos. Nós te pedimos essa bênção e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé.